chamada síndrome de burnout. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Mas você sabe que sintomas são esses que eu estou falando? Hoje vamos entender mais sobre este assunto e a nossa psicóloga Kátia Amaral, ela vai estar aqui para nos dar algumas dicas para a gente saber quais são os sintomas, por que que isso acontece. E se você tiver alguma dúvida, você também pode estar mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp para este número que vai aparecer aqui na sua telinha. Então já grava aí para quando você quiser fazer alguma pergunta, você já mandar para a nossa produção. É o 981733660. 981733660, tá bom? E aí, minha amiga, bom dia! Como está? Tudo bem? E esse climinha chuvoso, né? Tá uma delícia, né? Tá uma delícia, né? Bom dia Ô, Jesus, é bom demais. Vendo. Chuva de bênçãos, eu costumo dizer, né, minha amiga Kátia? São João com chuva. São João com chuva. Me diga uma coisa. O que seria a síndrome de burnout? Explica um pouco pra gente e pra quem tá em casa entender melhor. Agora mesmo, o Billy estava me perguntando, eu estava tentando explicar pra ele do meu jeito o que eu sei, né? Mas explica para o pessoal de casa. Certo. Eu vou tentar aqui passar um pouco para vocês que, na verdade, essa síndrome, ela é bem complexa ainda. E ainda, assim, ela não é tão estudada quanto, na verdade, deveria ser, né? Porque é muito, hoje, acometida em todas as categorias, que eu vou trazer um pouquinho para vocês, mas as principais, que ainda é acometida essa síndrome, porque ela, de certa forma, ela caracteriza demais um distúrbio psíquico, né? Caracterizado por exaustão física e mental, mais acarretada por excesso de trabalho. E a origem dela foi lá mais ou menos em 1970, quando surgiu, na verdade, os primeiros casos de pessoas acometidas pelos sintomas. E aí foi a investigação, que, de certa forma, tem algumas categorias, né, de profissões que é mais acometida, que é a área medicina, né? Sim. A área da saúde, de uma forma geral. Temos a classe policiais também e a classe de professores. São uma das classes que mais são acometidas por essa síndrome. Mas hoje se tem provas e pesquisas atuais que se muda tudo, né? Devido a várias questões, a nossa modernidade, né? E o trabalho, como a gente lidar com o trabalho e a vida pessoal. Então, uma das categorias hoje, por exemplo, que é acometida por essa síndrome, é os estudantes universitários. Pelo também excesso de exaustão, de estudo, de trabalho, da rotina, né? Um pouco pesada, né? Porque, na verdade, o que é a síndrome de burnout, né? Ela surge como essa exaustão física e mental, acarretando na pessoa sintomas que levam essa pessoa a não produzir mais tão bem quanto antes. Aí ela tem categoria, que é a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, que são os sintomas que, na verdade, a gente classifica, né? Certo. Mas, assim, é bastante nítido quem está presente de pessoas que estão sofrendo por essa síndrome, que, na verdade, ela vai sinalizar também no corpo e a mente dela, que são a exaustão física, ela não vai produzir tão bem quanto antes, ou seja, ela não vai ter motivação de voltar ao trabalho, ela, de certa forma, ela não tem concentração mais no que faz, ela não exerce mais aquela função com tanto vigor quanto antes. Certo. E aí vem várias consequências disso. Tem a própria cobrança, que com certeza essa pessoa vai se cobrar por não estar exercendo mais o que ela até gosta de fazer, porque existe uma questão que as pessoas podem até falar, na verdade, o burnout é porque as pessoas não gostam de exercer mais aquela função, mas não é, ao contrário. Ela gosta, pode até continuar gostando, mas ela não consegue mais. Se a pessoa tivesse, por exemplo, ele me perguntou, aí eu falei, olha, vou dar um exemplo aqui, sei lá, você trabalha muito e aí de repente chega naquele dia, você diz, eu não quero trabalhar, hoje eu não quero trabalhar, não estou com vontade, eu não estou afim. Sabe aquele negócio de você querer ficar isolado em casa só, sem fazer nada, pronto. É mais ou menos assim. Né? Se começa sintomas bem leves, que mais ou menos a pessoa não percebe tanto.
Desculpa. E aí... Vamos pensar, por exemplo, numa panela de pressão, né? Ela está sobre aquela pressão, né? Só ali, de certa forma, tendo aquela pressão sobre ela, dentro dela. E assim, a chegar a um determinado ponto que aquela pressão não vai conseguir mais ficar ali. Então, a válvula ela tem que colocar para fora, não é isso? Então, mais ou menos é o burnout. A pessoa, quando ela está com os sintomas, ela vai, de certa forma, guardando aqueles sintomas, ela vai tentando, achando que ela consegue controlar, porque, veja bem, não é do dia para outro que isso acontece. Sim, geralmente são pessoas que têm carga exercida, excesso demais de sobrecarga de trabalho. Ela, de certa forma, ela tem cobranças externas e cobrança interna nela mesma, né? Ela tem horários exaustivos de trabalho. Ela, de certa forma, ela tem cobrança de querer perfeição, de querer sempre produzir muito bem. Então, assim, ela vive sobre aquela tensão constantemente. E aí ela vai sinalizando e ela vai achando que talvez seja um cansaço, seja alguma coisa que está passando. E aí ela vai, infelizmente, deixando aquilo de lado. Quanto menos espera, os sintomas ela não vai conseguir mais aguentar. E aí ela vai explodir. Ela vai sentir cansaço físico, ela vai... Principalmente o sono dela não tem, ou ela, eu estou falando ela, ele, mulher ou homem, tá? De certa forma, a alimentação vai ter alteração, a vida social daquela pessoa vai ser totalmente, de certa forma, assim, não satisfatória, porque ela não tem vida social, principalmente a vida pessoal. Ela sai do trabalho, mas ela leva o trabalho para casa. E aí vem a exaustão, porque ela não consegue se desligar do trabalho, ela não consegue viver com as pessoas. Ela não consegue relaxar. Ou seja, e aí, trabalho. Tem uma hora que realmente a bomba... Agora, é importante frisar que essa pessoa, ela não tem culpa sobre isso, né? Existe condicionamento que nos leva a pessoa a ser condicionada, de certa forma, a agir assim. Certo. E aí onde está o perigo. Quando a gente percebe que a gente não está conseguindo mais produzir da forma que a gente, de certa forma, gosta, se sente bem e principalmente no seu ambiente pessoal, no seu ambiente social, você não consegue se desligar, você ainda está pensando no trabalho, você, por exemplo, tem pessoas que almoçam no próprio trabalho e ali ela não consegue, tem uma hora, né? Ali no ambiente, no almoço, ela ainda está falando do trabalho que deixou, ainda vai fazer. E é muito importante essas pessoas conseguirem entender que ela precisa se desligar do trabalho. Eu sempre falo, o teu horário de trabalho no almoço, principalmente se é na empresa, mas tenta se desligar, tenta conversar coisas agradáveis, tenta, de certa forma, desligar um pouco o celular, para que aquele momento ali seja um momento um pouco de prazer, que leve a pessoa a um pouco relaxar. É verdade. Bora colocar já, tem uma pergunta aqui já no telão? Certo. Vamos lá, coloca aí. Bom dia, como eu posso relaxar? Meu trabalho cobra muito de mim. Quando eu chego em casa, não consigo relaxar. Fico pensando no trabalho o dia todo. Ou seja, é algo assim como a gente tá falando, né? Não se desliga. Às vezes, gente, tá aí no celular, você tem que estar trabalhando. O chefe está pedindo para fazer não sei o quê. E chega aquelas cobranças, né? Às vezes os clientes também, né? Vamos dizer assim, né? Que a pessoa também tem uma empresa, é empresário, e aí o cliente vem de um lado, vem do outro, e é uma cobrança aqui, outra ali, acaba você sobrecarregando e tem uma hora que chega uma hora que você faz isso aqui, essa carinha aqui. Demais. Né? Explode, não aguento mais. E aí você realmente fica assim... Eu acho que averso ao trabalho. Aí até trabalho. Tem muita gente que não consegue nem voltar ao trabalho mais. É justamente isso, quando a pessoa ela já está na fase 3, que ela não consegue mais suportar as tensões. O corpo e a mente dela já está totalmente exausto. E aí sinaliza, ela vai apresentar os sintomas, que é irritabilidade, baixa de humor, que é muito importante falar que essa síndrome, ela, digamos assim, ela acarreta a depressão. Geralmente, quem tem a síndrome do burnout, ela tem a depressão. Porque ela vem constantemente... Imagina você sendo todos os dias trabalhar com motivação, produzindo bem, e de repente você não conseguir mais.
Você tenta, o teu corpo tenta e a tua mente não responde mais. E aí vem desânimo, vem tristeza, vem desesperança de que não vai ficar bem, né? E algo pior vai acontecer. E aí vem a queda de humor. A queda de humor, ela está muito próxima com a depressão. Certo. Geralmente, quem tem queda de humor, que é uma tristeza que aparentemente não tem, né? Sintomas não tem causa. A pessoa acha que não tem a causa, mas aí do ladinho dela, digamos assim, está a depressão, já sendo acometida. E aí onde mora, de certa forma, o perigo. E é uma das questões que ela pediu, como é que se faz isso, né? Eu sempre falo, até comigo também, né? A gente tem sempre a correria que a gente precisa também sinalizar. Eu imagino também, por exemplo, para as psicólogas como vocês, né? Imagina você absorver um problema de um problema de outro, problema de um. Todo mundo fala isso. Problema de um, problema de outro. Gente, são muitos problemas. Eu já passei por uma fase que eu estava com uma pessoa, eu não vou falar quem era, mas essa pessoa, ela falava tanto aquela mesma coisa. Eu estava absorvendo tantas coisas dela que eu não estava mais nem conseguindo ficar perto dessa pessoa, de tanta coisa que eu já absorvi, que eu queria era distância. Porque aquilo ali estava me causando mal, eu não estava dormindo, eu estava com ansiedade, eu estava meio, sabe, estava me deixando mais estressada. Então, isso é muito ruim, você está absorvendo o ambiente. Os problemas das pessoas também não é bom, não. Tem muitos trabalhos que você absorve muitas coisas, energias boas, energias negativas, energias positivas, enfim. As negativas são as piores. Mas esses sintomas, né, de absorção também acarreta muitas outras coisas. A gente sente muitas coisas. Nós somos muito comportamentais. Exatamente. E o ambiente reforça a pessoa mudar o comportamento. Só que essa mudança traz reação para ela. Exato. Então, se você vive num ambiente também tenso, pesado, com pessoas irritadas, pessoas que reclamam, pessoas que enfrentam a vida de uma forma negativa, aquilo constantemente, porque o que causa, na verdade, digamos assim, o prejuízo é a frequência. É né? verdade, então, gente. É por isso que hoje em dia, nós apenas quando tratamos assim de pessoas doentes, principalmente a gente tem que olhar o cuidador, quem está cuidando. Porque a pessoa que está sobre aquela tensão constantemente, ela também adoece. Exato. E no setor de trabalho acontece muito isso. Nós convivemos com todo tipo de pessoas e principalmente nós não podemos escolher. Exato. E aí, o que é que a gente faz num caso desse, né? Troca de trabalho, faz um tratamento, pede umas férias ao patrão. O que é que a gente faz? Então, Marília, desculpa. Porém, se você falou no nosso caso, nossa profissão, psicologia. Eu faço terapia, nós temos que fazer terapia, até porque nós temos que estar bem e lidar melhor com tudo que nós também convivemos diretamente, né? Mas existe também atitudes que nos levam a também sentir o bem-estar, que o bem-estar durante o dia faz com que você enfrente melhor o seu dia, como atividade física, qualquer tipo de relaxamento. A gente vai ler um livro, eu não consigo ler um livro todo dia, mas eu consigo parar 20, 25 minutos para ler um pouco de uma série. Algo, principalmente você tem que perceber o que você gosta, o que é bom para você naquele determinado momento para que você consiga relaxar. Você teve o dia todo no trabalho, chega em casa, eu falo sempre, nós não somos máquinas para ligar e desligar. Aonde nós vamos, nós levamos nossas tensões. Isso é muito complicado. O equilíbrio emocional não é de um dia para outro que nós conseguimos. Então, assim, é muito importante você chegar em casa, tomar aquele banho mais relaxante, na medida que for possível. Se desligar um pouco do celular, às vezes... Olha, tem dia que eu passei 2 dias, eu estava doente, eu passei 2 dias, eu acho que eu não entrei no celular para falar nem oi para ninguém. Porque é um momento que a pessoa, às vezes, quer ficar isolado, e as pessoas têm que entender isso. Tem gente que fica ainda... porque você não entrou, aí fica aquelas cobranças, né? Porque você não falou nada hoje, nem deu bom dia, nem nada, enfim. Precisamos dar uma pausa para tudo. A gente tem que ter também os nossos momentos, né? Eu acho assim, mas tem gente que às vezes não tá nem com vontade de entrar no Instagram ou nas redes sociais para fazer nada e faz porque tem que fazer, porque é obrigado, porque
Sabe aquele negócio? É como se fosse uma obrigação, você tá ali todo dia. Mas isso aí acarreta muitas outras coisas também. Tem muita gente que eu conheço que fala, nossa, eu tô adoecendo com esse negócio, entendeu? E realmente tem muita gente ficando meio... O que na verdade causa é o alerta. Você fica alerta para que a mensagem venha, você responda aquela mensagem no tempo que é satisfatório para o outro. O outro tá lá. Exatamente. E aí você acha que você tem que satisfazer o outro. Exatamente. E na verdade não precisa, né? Você precisa colocar seus limites, até que ponto você consegue tudo e até que ponto você tem que ceder, buscar ajuda, fazer uma caminhada, algo que você precise relaxar durante o teu dia. Claro, há funções que a gente não consegue ter 1 hora, meia hora, mas a gente tem que se disciplinar. 20 minutinhos, você descansar um pouquinho, assistir uma série que você possa continuar depois, porque aquilo ali vai te dando relaxamento. Conversar com alguém que te dê prazer e não mais cobrança. Tudo leva essa pessoa a sentir um pouco mais de prazer, de relaxamento, sentir um pouco mais leve. E aí ela vai tentando organizar a vida dela, de acordo com as férias que vão vir, de acordo com o final de semana, de acordo com algo que ela possa realmente ter um momento que ela diga, agora sou eu preciso realmente me cuidar. Exatamente. Vamos lá, vamos colocar mais uma pergunta? Certo. Desculpa, gente. Trabalho de 12 às 22 horas. Minha gente, meio-dia até as 22 horas da noite. Tenho 2 filhos pequenos. Quase não tenho tempo com meus filhos. Sou mãe solteira. Olha, eu acho assim, que a pessoa tem que ter um horário, né? Um horário de trabalho, que também você tenha um horário com sua família, um horário com descanso, para você ter um descanso, porque senão você realmente não produz. Se eu ficar de meio-dia até às 10, olha a quantidade de horas que ela passa. Ela só tem amanhã para ficar com sua família, para descansar, para tudo. E às vezes, gente, não dá tempo de fazer tudo isso, entendeu? Mãe solteira, tem 2 filhos, que foi isso. Imagina você dar conta de 2 meninos, ter que sair para trabalhar depois meio-dia, só voltar às 10 da noite. Que trabalho é esse? É muito exausto, muito exausto. É um trabalho muito puxado, hoje a gente percebe que é a realidade também de muitas mulheres, quando elas são mãe, pai ao mesmo tempo, né? Aí, né? E principalmente quando ela tem responsabilidade sobre tudo, sobre a casa, sobre tudo. Então é uma exaustão constantemente que essa pessoa vive. Mas olha, uma dica que eu dou quando eu atendo mães dessa forma é que principalmente, veja bem, eu sei que é muito difícil e complicado, mas assim, você tem quantos minutinhos no teu horário de almoço, no teu banho? Aquele minuto, aquele tempo que você vai para casa, então aquele minuto precisa ser seu e do seu filho. Acabou. Exatamente. Desliga o celular, se desliga do mundo, para que na verdade, essa afetividade entre mãe e filha, ele venha a ser, de certa forma, satisfatório, nem que seja 20 minutos ali com teu filho. Porque dá para perceber que ela está se cobrando já, né? Ela está cansada, mas também ela tem que ser mãe quando chega em casa. Né? Quando passou a pandemia, né, na pandemia, né, a gente ficou muito junto, muito família mesmo, assim. Então a gente viu a importância de estarmos juntos mais tempo. E aí, quando eu trabalhava muito, eu saía daqui, às vezes eu saía, ia fazer um trabalho ali, outro aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro aqui. Gente, eu não parava, eu chegava às vezes super cansada em casa. Às vezes tinha de manhã trabalho, de tarde trabalho. E assim, cheguei a um ponto que depois da pandemia eu disse, eu não quero essa vida pra mim, pra que eu preciso disso? Eu já trabalho, já tenho meu trabalho, vou lá, faço meu trabalho, enfim, pra mim tá ótimo. Eu não preciso de tanto, assim. Surgiu um trabalho ou outro, eu até faço. Mas para eu estar fazendo todo dia muitos trabalhos, assim, eu vou me sobrecarregar e não vou dar conta do que eu preciso e que é mais importante para mim, que é a minha família. Porque a família, gente, eu acho que a gente tem que priorizar, né? Também. Imagina você chegar em casa, você poder tomar um café com sua família, você poder estar junto com seus filhos, acordar ele, ou sei lá, estar lá cuidando, arrumando, ajeitando. É a minha rotina todos os dias agora saio daqui, vou para minha casa, tomo meu café, ajeito meu filho, dou comidinha pro meu filho. Olha só que maravilha, né? Dois, né? Porque o outro tá na escola, um tá em casa, outro na escola. E assim, quando o outro chega, o outro tá na escola. E assim vai. E aí, minha gente, eu tenho esse prazer de ter, né, esse momento. Tem tarefas, às vezes, para fazer. Quando não faz à noite, faz de manhã.
E aí tem às vezes uma terapia para levar também, vai para terapia, tem que levar a criança e assim vai, gente. Aí tem almoço, tem que dar almoço, tem que dar banho, tem que levar para a escola. É uma rotina. Imagina se isso é um trabalho. Isso. Do mesmo jeito. Imagina, Exato. você trabalha fora e aí tem que dar conta de tudo isso. Mas como? Que horário vai dar conta? Não tem. Então você tem que parar e pensar. O que é melhor para você? Né? Não tem mágica, né? Exato. Mas tem a questão também da disciplina. Eu sei que é muito complicado organizar o nosso tempo e é justa a questão principal nós temos essa tendência de achar que nós vamos dar conta de tudo. E muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Aí é onde a gente precisa parar, principalmente de se cobrar. E começar a organizar uma agenda. É importante organizar uma agenda para que você tenha disciplina. Por exemplo, na minha própria vida, eu também tenho uma vida que eu paro, basicamente, eu saio 5 da manhã e chego 7, 8, por aí. Mas eu disciplinei, a minha academia à noite é primordial, entende? Para que eu possa justamente ter esse reajuste do meu tempo com o meu prazer. Eu sei que muitas mulheres vivem isso, têm filhos em casa, não tem um companheiro para ajudar. Mas tem que trabalhar. Se a gente começar a perceber que nós precisamos priorizar nossa saúde física e nossa saúde mental, até porque como é que você vai dar conta se você não estiver bem? Exatamente. A gente tem que estar bem para poder a gente, né, deixar os outros bem, na verdade. Eu quero agradecer aqui a você. Muito obrigada, minha amiga, por ter vindo aqui participar do nosso programa. Eu sei que foi bastante rápido, é um assunto que, na verdade, é um pouco ainda polêmico, necessita de mais explicação, mas quem desejar pode me procurar. Eu atendo pessoas hoje que tem categoria, por exemplo, que eu tenho clientes que tem funções totalmente diferentes, que é profissional de TI, que antes não existia, mas hoje já temos muito caso de profissionais de TI com essa síndrome. Problemas, né, gente? Então, o mais importante é a gente se cuidar e começar a disciplinar o nosso tempo e tirar um tempinho para nós. Isso é o fundamental. Cuidar da nossa saúde mental e física. E física também. Porque quantas vezes você não trabalha há muito tempo, sono, não dorme direito, você não come direito, você não dorme direito, acumula, e aí tem aquele dia que você diz, eu quero hoje só dormir. É o meu caso, de vez em quando. Eu durmo pouco, por exemplo, essa noite eu acho que eu dormi só 4 horas. Estou aqui só pela graça, mas eu tenho um monte de coisa para fazer durante o dia. Mas se eu tiver um tempinho, eu vou dizer agora sim, eu vou dormir. E aí eu apago, quero dormir, quero descansar, porque o sono, gente, não tem como segurar, não. Você tem que ter o seu momento. O sono é o equilíbrio de tudo. Equilíbrio de tudo. Você precisa estar bem, né? Então, cuidar da saúde mental é importante, fundamental, viu? Obrigada, minha amiga. Obrigada a você mais uma vez e obrigada a todos que estão nos ouvindo. Vamos um pequeno intervalo e eu volto já. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão financeira aí. Você que tem filhos em casa, fica ligadinho para que você possa estar ensinando, né, aos seus filhos como lidar, com o dinheiro, tá bom? Volto já.